A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o irmão Alan que vos fala. Estou aqui nesta manhã de segunda-feira, que Deus abençoe a todos. Estou aqui no monte para trazer algo da parte de Deus, que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos. É uma passagem bíblica bem conhecida, a qual se encontra em Lucas 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano, que Deus ele vai dar um ensinamento para um certo doutor da lei, a qual tentava Jesus como se sentisse mais sábio ou mais inteligente do que Jesus. Mas tem coisa na minha e na tua vida que é necessário aí você aprender com o Espírito Santo, né? Porque muitas das vezes a gente tem procurado o homem, mas muitos homens estão falhos, né? Não estão buscando a Deus verdadeiramente. E eu estou aqui com essa passagem, né? A parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, glória a Deus, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe na passagem que você vai começar a ver no início, que a palavra de Deus vai falar que um certo doutor da lei tenta. Você vê que ele conhecia os mandamentos, conhecia a lei de Deus, a lei de Moisés, glória a Deus, mas ele queria tentar ver se Jesus realmente sabia verdadeiramente os mandamentos e os princípios de amar ao seu próximo, glória a Deus. E ele disse: está escrito na lei, como leis? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Você vê que o certo doutor da lei, ele explica os mandamentos direitinho: amar a Deus acima de todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Então você vê que o doutor da lei ele conhecia, só que não vivia. Se você analisar a palavra, e disse: respondeste bem, fazer isso e viverá. Jesus fala, e disse: respondeste bem, fazer isso e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Você vê que ele queria se justificar, ele queria se engrandecer, ele queria fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caindo nas mãos dos salteadores, quais despojaram, espancando-se, retirando-se, os quais o despojaram, deixa eu ver, deixando meio morto, que eu pulei aqui, meus irmãos. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou do largo, que a Bíblia fala. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Você vê que Jesus ele faz duas comparações. Ele faz a primeira comparação de um sacerdote, um homem que se diz crente, um homem que se diz fazer a obra de Deus, um homem que conhecia os mandamentos, um homem que sabia que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo ao seu próximo como a ti mesmo. Mas vendo aquele homem caído, espancado, meus irmãos, não quis ajudar. Hoje a gente se encontra, hoje na casa do Senhor, na igreja, muitos cristãos desse jeito. Quantos moradores de rua estão na rua, caído, prostrado, ferido, aleluia, glória a Deus. E os homens de Deus, os líderes, passam, não dá nem valor, glória a Deus, nem obras sociais fazem. Então Jesus está ensinando aqui a esse homem que ele tinha a letra, ele tinha um estudo, a letra mata, a Bíblia diz também. Ele tinha um estudo, mas estava faltando o amor. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não amam mais o seu próximo? Quantas pessoas estão na casa do Senhor querendo se aparecer, querendo se engrandecer, querendo cargo, enquanto tem muitas almas caídas aí, na rua, nas praças, debaixo de viaduto, passando fome e necessidade, meus irmãos. E aqui Jesus ele compara um sacerdote, a qual vendo aquele homem qual foi roubado, espancado e não ajudou. E do mesmo modo também passa um levita, meus irmãos. Um levita da casa do Senhor. Ele mostra aqui nessa passagem
Duas pessoas crentes, duas pessoas que se diz fazer as coisas de Deus, mas o coração está longe de Deus. Assim é hoje na casa do Senhor. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Você vê que Deus ilustra a terceira pessoa, uma pessoa que não era crente, vamos se dizer, uma pessoa como muitos crentes dizem, desviado. Vamos se dizer, uma pessoa ímpia, como muitos crentes se acham no direito de julgar as pessoas. Ah, é ímpio por causa de uma veste. Ah, é ímpio porque não está dentro de uma igreja, onde a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Também a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão humana, irmão. Glória a Deus. Aonde Deus quer habitar é dentro de nós. Não adianta eu só mudar as vestes. Não adianta eu ter a aparência de crente e o meu caráter está longe de Deus. O meu amor está longe de Deus. Jesus simboliza um samaritano. Um samaritano a qual muitos judeus não gostavam dos samaritanos. Considerava eles como ímpios, como pessoas que não viviam as coisas de Deus. E hoje eu vejo no mesmo jeito dentro da casa do Senhor, aonde o povo dizia que a casa do Senhor era santa, hoje virou uma bagunça, hoje virou uma prostituição, hoje virou a lascívia está dentro da casa do Senhor, a mentira, aleluia, glória a Deus. E Jesus aqui simboliza um samaritano, meus irmãos, um samaritano, uma pessoa que muitos que está aí fora. Quantas das vezes eu fiz obra social, quantas das vezes eu ajudei os necessitados, e sabe quem eram as pessoas que mais me ajudavam? Eram os ímpios, eram pessoas que as pessoas diziam que não ia para o céu, mas tinham um coração aberto de ajudar. Eu saía pedindo nas casas, quilo de alimento para ajudar uma pessoa necessitada, e eu chegava na casa de muitos crentes não ajudavam, e chegava na casa de muitos ímpios, fazia mais do que uma cesta básica. As pessoas com amor e vendo a sinceridade do irmão Alain de não pegar nada da casa do Senhor. E aqui Jesus simboliza esse bom samaritano aqui, aleluia, a qual age de íntima compaixão, aproximando-se a todos as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, e levou para uma estalagem, cuidando dele. Partindo outro dia, trouxe 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Você vê aqui esse homem que simboliza Jesus, meu irmão, gastando tudo que tinha ali, deu 2 dinários, 2 dinheiros. Ainda disse mais: tudo que você gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Aleluia, glória a Deus. Olha o amor, olha a importância para ele. Mais importante era aquela alma se recuperar, mais importante era aquela alma estar bem. Enquanto o sacerdote e o levita, muitos que estão na casa do Senhor, falando de Jesus, falando de Deus, dizendo que Deus é bom, que ama a Deus, mas não ama seu próximo. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. Quantas pessoas estão detrás de um púlpito mentindo? Quantas pessoas passam por morador de rua e não quer ajudar? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Quantos ministérios ricos, mas não faz obra social, não faz um evangelismo, não leva alimento para os moradores de rua, uma veste. Antes, pelo contrário, pega as vestes que os irmãos dão, faz bazar para arrecadar dinheiro para a própria igreja, aonde era para ir atrás das almas e ali levar tudo que é arrecadado para os moradores de rua. Aleluia, glória a Deus. Esse sistema religioso de Satanás é um sistema religioso a qual ele só vê o bolso dele. É homens que se diz pastor querendo enricar. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Qual pois destes 3, o 36, qual pois desses 3 te parece que foi ao próximo
daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse o que usou de misericórdia. Você vê que Jesus estava ensinando aquele homem. Quanto o homem tem letra, estudou teologia, estudou vários livros aí, mas está faltando amor. Jesus estava ensinando aquele doutor da lei a amar o seu próximo. Porque sem amor é impossível a gente chegar até o céu. Sem amor é impossível agradar a Deus. Então há 2 mandamentos maiores sobre a terra. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amar teu próximo como a ti mesmo. Hoje as pessoas não têm mais amor não. E Jesus pergunta para ele, qual desses 2 chegou próximo? Né? Qual deles chegou próximo daquele homem que estava ali caído, espancado? Aleluia. E ele disse, pois Jesus, vai fazer da mesma maneira. Você vê que Jesus disse assim, ó, ele disse de quem ajuda em misericórdia para com ele. E disse, pois Jesus, vai fazer o mesmo, da mesma maneira. Então Jesus estava dizendo para ele, quer ter a vida eterna? Age de misericórdia, tenha amor ao teu próximo. Assim é hoje dentro das igrejas. Eu quero que os irmãos meditem nisso. Lucas capítulo 10 e versículo 25, a parábola do bom samaritano. Tem gente pregando um evangelho aí que é só bênção. E aonde é que o evangelho que Jesus me ensinou é agir com misericórdia, é mudar o meu caráter, é ter amor ao teu próximo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.